Olá! Finalmente o vídeo da Cruella. Eu sinto que eu vou ser muito blogueira agora, mas tipo, esse foi o vídeo mais pedido por vocês. Mas eu super entendo vocês como amantes de moda, não tem como a gente não esperar falar sobre ela. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando Cruella. E nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse Cruella. Eu já vou avisar pra vocês agora no início do vídeo que esse vídeo vai ter muitos spoilers, tipo spoilers pesadíssimos. Então se tu é uma pessoa que tu ainda não viu o filme e tu se importa muito com spoilers, tá avisado. Sobre o filme em si eu não vou comentar muito porque eu não sou um comentarista de filme, um crítico de filme. Eu gostei do filme, eu achei ele muito bom, eu achei que ele te prende bastante, ele tem várias fases e eu senti que a Disney ela tocou em assuntos que eram bem delicados, que todo mundo tava meio nervoso pra saber como a Disney ia tocar nesses assuntos delicados, como por exemplo a utilização de pele ou a obsessão por pele que a Cruella tem. Eu senti que eles fizeram um trabalho muito rápido e bom, tipo, eu acreditei nessa nova história. Já no quesito moda, eu amei, eu senti que o filme ele faz algumas referências diretas ao mundo da moda, do mundo real, mas ele também tem algumas referências que tu meio que como um amante de moda, tu acaba se pegando sonhando com esses momentos, ou ai meu Deus, talvez isso faça referência a isso, como por exemplo o assistente da baronesa, o Jeffrey, ele é muito parecido com o Yves Saint Laurent. E o grande momento do Saint Laurent foi na década de 70, que é quando o filme acontece. Agora, se é de fato uma referência, a gente não sabe, mais uma coisa do tipo, putz, lembra o Saint Laurent. Quem fez o figurino do filme foi a Jenny Beavan, que já é ganhadora de Oscar, ela já ganhou o Oscar 2 vezes, e ela fala que a baronesa, ela tem referências fortes ao Dior, essa cintura bem marcada, ela é hiper feminina, ela é bem opulente, bem alta classe, ao passo que a Stella, a Cruella, ela tem referências fortes ao Alexander McQueen, a Vivienne Westwood, John Galliano. Como eu falei, a grande maioria das referências que a gente acaba pegando no filme é mais uma questão do tipo, talvez isso faça referência a isso. Mas tem algumas referências, tem algumas menções que o filme faz que fazem total sentido no mundo real. Por exemplo, no início, quando a baronesa ela reúne a galera no ateliê e ela vai ler uma crítica da última coleção, ela tá lá lendo e fala tipo, a baronesa surpreende com a sua releitura da A-Line, da linha A. Isso é uma referência direta ao Dior. With her reinvention of the A-line. Porque pra quem não sabe, o Dior, hoje em dia eu sinto que os jornalistas, designers, eles não se importam tanto com nomes de silhuetas ou linhas, mas no passado, tipo lá na década de 40, na década de 50, bem na época do Dior, isso era algo muito importante, inclusive importante pro Dior. E o Dior, ele se importava muito com as linhas dele. Tipo, por exemplo, a coleção em questão que a baronesa fala é uma linha que foi apresentada pelo Dior em 1955, a linha A. Ele descreve essa linha A como uma parte superior mais justa e conforme o look vai descendo, ele vai se abrindo gradativamente. Inclusive, assistindo o filme em inglês e tendo a tradução em português, tipo a legenda em português, tem um erro nessa hora do filme. Porque o que acontece? Na verdade, assim, eu não sei necessariamente se é um erro, mas teoricamente ele seria um erro. É que eu sinto que muitos jornalistas e críticos ou pessoas entendidas de moda já erraram isso, que às vezes eu tenho até dúvida se é um erro de fato. Mas o que acontece? Qual que é o erro? Quando a baronesa tá lá lendo, a baronesa surpreende com a sua releitura da A-Line, da linha A. A tradução tá assim, a baronesa surpreende com a sua releitura da linha trapézio. Qual que é o erro? Como eu falei, em Primavera-Verão de 1955, o Dior, ele apresenta essa linha A. Quando o Dior morre, em 1957, quem assume a direção criativa da Casa Dior era o assistente do Dior da época, que era o Yves Saint Laurent. Tinha, sei lá, 21, 22 anos de idade. Tipo, o mais jovem designer a ocupar o cargo mais importante da casa mais importante da época. Enfim, aí o Saint Laurent, em 1958, quando ele apresenta a primeira coleção de alta costura dele, a primeira coleção dele é a coleção trapézio, onde ele explora essa silhueta, essa linha trapézio. Mas qual que é a grande diferença entre ambas as linhas? Falei na linha A, ela tem a parte de cima mais justa, ela vai se abrindo gradativamente, mas um detalhe muito importante que difere da linha trapézio é que no meio, ou sei lá, em alguma parte do look, ele tem que ter uma linha feita por, sei lá, um cinto, uma faixa, um detalhe, tipo o final de um casaco, que faça essa linha que faz a barra do A. Já na linha trapézio não tem linha alguma. O look ele é mais justo na parte de cima e ele também vai se abrindo gradativamente, mas ele não tem linha alguma. E essa é a maior diferença entre um look e o outro. Tanto que isso foi tão importante pra época, que na época o Saint Laurent, ele chegou a ser capa do Paris Match, e na capa ele tá segurando duas modelos, uma com a linha A, na parte esquerda, simbolizando o passado, e na parte direita da foto, ele segura uma modelo com a linha trapézio, simbolizando o futuro, essa nova cara da Dior. Tipo, foi muito
importante, muito significativo pra época, o Saint Laurent lançar uma linha que tem essa disruptura com as silhuetas bem marcadas pela cintura do Dior. Enfim, é um erro muito gritante? Não, como eu falei, eu não sei necessariamente se é um erro, inclusive, porque eu já vi tantas pessoas errando isso que hoje em dia eu nem sei mais se é um erro. Mas, teoricamente, a linha trapézio, ela não é a tradução da linha A. O bom, na verdade, é que quando vocês forem assistir esse filme de novo, vocês vão lembrar de mim nessa hora. Outra referência do mundo real que o filme faz é quando a Estela, ela tá passando na rua e ela vê a vitrine do Wardy, ela entra e o Wardy fala, que a gente tem tudo. E aí eles têm uma conversa muito boa, que super acontece no mundo da moda, que é tipo, o Wardy, ele pega um vestido e fala, Dior 1955. Aí ele pega outro vestido e antes que ele possa falar da onde é aquele vestido, a Estela, ela já pula na frente dele e fala, Chanel 1950, primavera-verão. Dior 1955. Amazing. Chanel 1950. Spring Collection. You know your gown. Nessa hora eu dei risada porque essa conversa, ela super existe, onde as pessoas da moda, elas estão sempre querendo provar umas pras outras que elas têm conhecimento de moda e, tipo, sabem da onde é aquele look, de qual coleção é. Eu, por exemplo, já super fiz isso. Mas essa conversa, ela tem uma importância maior do que apenas essa sátira. Porque o que acontece? A Estela, ela pula na frente do Wardy pra mostrar que ela sabe da onde é aquela coleção da Chanel. Ou seja, no filme eles quiseram mostrar que ela tem conhecimento de moda, que ela realmente sabe daquilo. E aí quando o Wardy vai mostrar o look da baronesa, ele fala Baroness 65 in the window. Winter collection. e a Estela, ela fala Notice that. Ou seja, tendo aquela conversa anterior, onde ela mostra que ela sabe da onde é aquele look Chanel, a gente imagina que ela também saiba de fato de quando é aquele look da baronesa. Quando ela fala que ela sabe, é porque ela sabe mesmo. Só que isso é muito importante, porque esse é um dos maiores lucky eggs de todo o filme. Esse vestido vermelho da baronesa, como o Wardy fala, é de outono e inverno de 1965. No começo do filme, quando a mãe da Estela e a Estela estão indo pra Londres e elas param no baile, nessa hora tem uma cena onde a câmera dá um close no rosto da Estela e no cantinho do vidro tem tipo um certificado ou um sticker que tá escrito 1965. E depois, mais tarde no filme, quando a Estela tem aquela conversa sobre o colar com a baronesa fala, aconteceu uma tragédia, uma mulher caiu do penhasco no meu baile de inverno. Ou seja, a gente consegue concluir que, pegando essas duas informações, o baile em questão onde a mãe da Estela é assassinada é o baile basicamente de uma comemoração do sucesso da coleção em que o vestido faz parte. Ela sabe que aquele vestido é muito importante, ela sabe de qual coleção que é. Por isso que esse vestido, ele é muito importante pra ela, por isso que chama muito a atenção dela quando ela vê a loja do Wardy. Ela pega o vestido, ela customiza ele, ou nas palavras dela, ela conserta o vestido e vai pro baile preto e branco usando ele com uma capa branca por cima. Nessa capa a gente tem aquela cena que pra mim vai ser icônica, onde ela taca fogo, uma coisa bem a lá Katniss em Jogos Vorazes. E é muito importante esse momento pro filme, porque é a primeira vez que a Estela, ela assume a personalidade de Cruella. A Jenny Beaver, a figurinista, ela fala que esse vestido, ele foi inspirado em um vestido de 1955 do Charles James, que é o vestido Tree, árvore. Charles James é um designer super importante pra moda estadunidense. Ele era considerado tipo mestre igual os franceses. E ele dá o nome desse vestido de Tree por causa da cliente que o vestido foi feito para, que foi a Marietta Tree. E como homenagem desse sobrenome dela, ele meio que desenha o vestido com essa silhueta de uma árvore. A maior parte do filme, ele se passa na década de 70 com a ascensão do movimento punk. Sendo um amante de moda, é meio excitante quando tu assiste ela sendo criança, porque já dá pra ver muito uma genialidade dela de moda, de design. E aí tu acaba lembrando desses designers que sempre foram gênios, tipo o próprio Yves Saint Laurent, ou Alexander McQueen, Cristóbal Balenciaga. E eu gosto muito de como eles linkam os looks da Estela quando criança com a Estela quando adulta. Outra coisa que eu gosto muito é que a maioria dos looks que a Cruella, que a Estela usa, são looks que parecem muito customizados. Tipo, parece que são looks que foram criados a partir de outros looks, porque tem bastante mistura de tecidos, de texturas. Obviamente, quando a gente assiste o filme, a gente acaba sempre pensando na Vivienne Westwood, que é até hoje considerada a estilista punk. Eu sinto que um dos looks que mais representam
a Vivienne Westwood, é quando ela tá fazendo aqueles golpes de publicidade, aquelas intervenções que ela faz. Golpes de publicidade são ditos como ações de baixo custo, mas de alto impacto midiático. Como a gente vê esses golpes de publicidade no filme. A Cruella, ela aparece, ela tem essas intervenções nesses eventos da baronesa, e ela basicamente chega lá e ela rouba toda a mídia que tava lá pelo evento. E aí, pra mim, o look que mais faz referência a Vivienne Westwood é aquele que a baronesa tá dentro do carro, e aí eles trancam ela lá dentro, e aí ela sobe em cima do carro, e ela tapa o carro com aquela saia gigantesca. Eu sinto que esse é o look que mais faz referência a Vivienne Westwood, no sentido de que no final dos anos 80, no começo dos anos 90, a Vivienne Westwood, ela é muito conhecida, na verdade ela até descreve o trabalho dela dessa época como uma mistura perfeita entre uma alfaiataria inglesa com o romantismo dos franceses. E eu sinto que esse look, ele representa muito essa era da Vivienne Westwood, porque na parte de cima ela tá com uma jaquetinha militar, ela tem esse blazer muito bem cortado nela, e inclusive o toque mais inglês possível é quando ela tá com uma coroinha preta e branca. Na parte de baixo ela tá com essa saia gigantesca que foi feita com milhares de pétalas de organza, ou seja, um trabalho muito de alta costura francês. E o filme ele foca muito nesses golpes de publicidade, e é nessas horas que a gente tem os looks mais impactantes, tipo esse daí que faz referência a Vivienne Westwood, assim como a gente também tem o vestido lixo, ou o vestido do caminhão do lixo. Esse look completo, eu sinto que ele faz referência direta ao John Galliano e às criações que ele fazia pra Dior. Especialmente duas coleções, sendo uma delas a alta costura de primavera de 2000, que talvez seja uma das coleções mais controversas do John Galliano pra Dior, onde ele se inspirou nos sem-tetos de Paris. E o grande foco da coleção são essas estampas de jornal que são utilizados pra, enfim, agasalhar o sem-teto. Isso foi muito polêmico pra época, porque é uma coleção de moda de alta costura, tipo da mais alta classe, falando sobre uma miséria, quase que uma glamorização da miséria. Até no início, o John Galliano ele tava relutante quanto às críticas, mas depois ele até falou, eu não queria fazer um espetáculo da miséria. Mas enfim, essa coleção ela acabou sendo muito marcada por essas estampas de jornal, e obviamente quando a gente vê esse vestido da Cruella, a gente lembra automaticamente dessa coleção. E a outra coleção que eu sinto que o vestido faz muita referência é a coleção de outono e inverno, também de alta costura de 2005. Essa também é uma das coleções de alta costura mais impactantes pra moda, mas de uma forma positiva, porque essa coleção ela meio que seria uma comemoração dos 100 anos do nascimento do Dior, porque ele nasceu em 1905 e aí a coleção é de 2005. E na coleção o John Galliano ele explora muito uma ideia de uma construção da alta costura, é como se ele contasse a história da alta costura da casa. E aí essa coleção ela é dividida em várias partes, e uma das primeiras partes são esses looks que eles estão sendo construídos. Eles parecem looks desconstruídos, mas como o próprio Galliano diz, eles não são looks desconstruídos, eles são looks em construção. E realmente eles parecem que eles estavam na metade de serem construídos e aí eles pararam por ali. E o que o Galliano fala dessa parte da coleção é muito bonita, e eu sinto que também faz referência ao filme. Pra mim é o momento em que tudo se junta e o esboço toma forma, ganha vida. Essa é a parte mais emocionante. Esse look é uma espécie de meia magia, afinal a beleza está nos olhos de quem vê. E pra mim a beleza é compreender o processo, o cuidado e a arte que cria a magia. Isso pra mim é a verdadeira alta costura. Eu acho engraçado ele falar isso da coleção, falar que a beleza está nos olhos de quem vê, tendo em vista que a Cruella ela sai do lixo. Mas uma coisa que eu gosto de pensar também é que no início, quando a Estela ela vai jogar o lixo pra fora no trabalho dela, ela se derruba todo o lixo, e aí depois ela tem esse momento do filme onde a Cruella sai do lixo. Outro vestido que é um dos mais importantes pro filme, além daquele vestido vermelho que ela usa, é o vestido que ela faz pra baronesa, que é o look peça-chave. Esse look, pra mim, ele faz muita referência ao Alexander McQueen, especialmente à última coleção dele em vida, que é Platos Atlantes, que é primavera-verão de 2010. Essa coleção em si, ela é muito importante pra história da moda, tá? Tipo, eu nem tenho tempo pra falar o quão importante ela foi. Mas, basicamente, o assunto principal dessa coleção são as mudanças climáticas, e aí o Alexander McQueen, ele imagina um mundo onde, sei lá, as geleiras vão derreter e aí o mundo vai ser coberto por água, e aí pela teoria da evolução existiriam esses seres que se adaptaram a esse ambiente aquático. Então a gente tem tanto nas estampas quanto nas silhuetas looks bem inspirados em répteis ou em peixes, especialmente o último look, que é o look que o filme faz referência, que é basicamente um look feito de paetês holográficos, que eles dão essa impressão, essa textura de escamas de peixe. E no filme a textura do vestido e também
também um pouco a silhueta remete a esse último look do Alexander McQueen. Mas eu, doido, vou ainda mais longe com a minha referência. Por quê? Porque logo depois dessa coleção, Platos Atlantes, o Alexander McQueen, ele se suicida. Então, esse é o último look da última coleção do Alexander McQueen ainda em vida. Já o look do filme é o último look do último desfile da carreira da baronesa. Então eu sinto que ele faz referência até nisso. Mas outra referência que eu também me vi pensando quando eu assisti essa cena do filme é que depois a gente descobre que esse filme que a Stella fez pra baronesa é um vestido formado de casulos de mariposas. E isso pra mim, essa cena onde a porta do cofre cai e todas as mariposas saem voando, me lembra muito o final do desfile Voss, que é Primavera-Verão de 2001. Esse desfile é um dos mais emocionantes, assim. O Alexander McQueen, ele sempre foi muito biográfico, autobiográfico nas coleções dele. Ele sempre falava muito sobre ele. E bom, o Alexander McQueen, ele trabalhava na moda, né? E a gente tá falando lá do final dos anos 90. E na época, ele era visto como gordo da moda. Até alguns críticos chamavam ele de o rechonchudo. Até depois ele acabou fazendo uma lipoaspiração por causa das críticas. Enfim, nessa coleção as modelos, elas caminham ao redor de uma caixa de vidro. E essa caixa, ela tá fechada. E aí no final desse desfile, a caixa se abre, os vidros se abrem, eles caem, na verdade, e tem uma mulher gorda, deitada, nua, no meio da caixa, e várias borboletas começam a voar. Essas modelos lindas estavam andando em volta da sala, então de repente essa mulher que não seria considerada bonita foi revelada. Trata-se de tentar aprisionar algo que não era convencionalmente belo, para mostrar que a beleza vem de dentro. E a coleção em si, ela é muito bonita, ela é muito focada na natureza, e como eu falei, ela é muito autobiográfica. E aí pra mim, como um amante de moda, eu vejo aquele look que já pensava ser inspirado no Alexander McQueen, e logo depois eu vejo essa cena onde a porta do cofre cai e saem essas mariposas, me lembra muito essa cena dessa coleção. Pra finalizar, Mitchell, tu acha que essas referências que tu pegou, elas são de fato reais? Não tenho como dizer pra vocês, é mais um vídeo de uma opinião pessoal, do tipo do meu repertório, do meu conhecimento que eu tenho com moda e do que eu busquei na minha memória quando eu tava assistindo o filme. Talvez essas referências não tenham nada a ver com a leitura que eu fiz do filme. É muito possível que eu tenha viajado demais, Mas, mesmo que as referências elas não sejam totalmente verdadeiras e sejam apenas uma piração da minha cabeça, eu amo o filme igual por isso. Porque mesmo que ele não faça referência, ele me deu a possibilidade de sonhar. Tipo, como um amante de moda, eu ver um filme da Disney e poder pensar em tudo isso que eu falei pra vocês, putz, tipo, me deixa excitado, apaixonado pelo filme. Eu vi vários críticos de filme falando que é bem possível que a Jenny Beavan, ela ganhe o Oscar de melhor figurino. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Me contem o que vocês acharam do filme. Deixem um like, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, compartilhem o vídeo. Eu acho que foi o primeiro vídeo que eu falei mais de moda, de uma história de moda aqui pra vocês. Eu amei o filme e é isso. É isso! Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Beijo. Cruella.